Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E eu tenho feito as aulas lá pelo YouTube. Quem não me segue, vai lá no canal no YouTube, que é Ana Cristina Pinheiro. E hoje eu estou aqui para realizar a abertura da turma 5 de Família e Sucessões. Sejam muito bem-vindos, compartilhem a live com as pessoas para que a gente possa conversar um pouco das situações mais atuais sobre família e sucessões. Eu vou falar um pouco sobre o caso da Clara Castanho, do Johnny Depp, da Amber Heard, e também de qualquer assunto que vocês quiserem aqui fazer uma pergunta a respeito de família e sucessões. Nós estamos hoje oficialmente abrindo a turma 5, então já são várias pessoas se tornando especialistas na acepção do termo, que é de dominar uma técnica de atuar com todos os assuntos e temas inerentes à família e sucessões, e também com oportunidade de parcerias profissionais. É um curso que eu idealizei justamente por conta dessa dificuldade que eu percebo nas pessoas quando elas vão iniciar na carreira. E também durante a faculdade, o que falta para muitos é esse contato mais próximo com a prática. E que é um projeto que nasceu no meu coração e eu coloquei em prática ano passado. E tem um ano, e nós agora estamos lançando a turma 5 hoje, oficialmente. Muito obrigada, Franklin. As nossas aulas, nossos encontros, né, sempre maravilhosos. Boa noite, querida, minha mãe aqui também. Boa noite a todos que estão aqui prestigiando. Curtam a live aí, tá, pessoal? Coloquem, compartilhem, porque nós vamos falar de muitos assuntos aqui que estão relacionados ao direito das famílias e sucessões. Vocês sabem, né, que eu sou especialista e também advogada nessas duas áreas, principalmente promovendo a desjudicialização, que é algo que eu levanto a bandeira, porque o que a gente puder esvaziar o judiciário e levar para o cartório melhor. E sabemos que no cartório é sempre mais célere, menos oneroso, menos desgastante. Amanhã mesmo eu vou fazer uma dissolução de união estável com partilha de bens, e é necessário saber os trâmites e também fazer uma prospecção de clientes para que a gente venha a atuar nessas áreas e também saber fazer da forma correta para que o cliente fique satisfeito, até porque, como eu falei, a união estável e o casamento, quando se dissolvem, isso também precisa ser resolvido, porque tem gente que acha que só porque tem uma união estável não precisa dissolver, mas é necessário que se dissolva. E no caso desses clientes, amanhã eles não têm filhos menores, incapazes, e aí por isso que a gente vai fazer no cartório, tá? Mas inventário, divórcio, tantas questões que podem ser resolvidas com uma assessoria, com uma consultoria, até mesmo a assessoria para realizar um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial. E eu faço parcerias profissionais com os alunos, né, 50%, que é maravilhoso. Tem alunos que já recuperaram mais de 10 vezes o que investiram no curso. Então isso é maravilhoso, a gente investir em conhecimento, investir em capacitação, né? Porque muitas vezes a gente tem o título, mas não tem a prática, a experiência. Então é muito interessante. Então hoje nós vamos fazer essa abertura da turma 5 oficialmente, né? Então sejam muito bem-vindos aqui, todos que estão aqui comigo. E vamos falar um pouco, né, sobre os assuntos, e se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para
também auxiliar e responder as dúvidas. E quando uma pessoa ela deseja encerrar, dissolver o casamento, podemos fazer o divórcio tanto da forma judicial quanto extrajudicial e com toda a assessoria necessária. E por isso que no curso também nós temos aulas sobre mediação, sobre prospecção de clientes, sobre empreendedorismo, porque hoje precisamos empreender, né? E eu percebo que na graduação muitos alunos não fazem estágio para que saibam efetivamente o que desejam, né? Ah, eu quero ser juiz, mas você já viu o que um juiz faz? Ah, eu quero ser delegado, mas você sabe a rotina de um delegado? Eu quero ser advogado, mas você advoga, você trabalha num escritório de advocacia, né? Estagia. Então a gente precisa começar o quanto antes, né? Porque tem gente que vai deixar para decidir só depois que terminar a faculdade. Então aí acaba que vai perdendo o fio da meada, né? Mas a gente precisa também ter em mente o que a gente quer, né? Porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber o que a gente quer. E super importante que a gente venha delinear esse caminho e experienciar, né? E experimentar para ver se é aquilo mesmo que a gente quer. Poucos são os profissionais do direito que dão essa oportunidade de aprendizado continuado. Exatamente, Franklin. E a gente também aqui no curso, a gente não só vai aprender, né, teoria e prática, porque também, gente, não adianta querer exercer uma profissão sem você saber a teoria, né? Então é direito material e direito processual. Então como é que acontecem as audiências, como é que se procede para fazer um inventário extrajudicial, um divórcio extrajudicial, como é que eu atendo um cliente quando ele quer fazer um planejamento sucessório. Então são questões que precisamos entender e também para saber atuar, né, com a minha mentoria, porque é muito importante também ter a assessoria e a mentoria de um profissional com expertise na área para que vocês possam também ter a quem recorrer. E a gente tem grupo no WhatsApp durante um ano para debater jurisprudências diárias. Hoje mesmo já respondi várias perguntas lá no grupo. Por quê? Porque os casos eles vão surgindo e às vezes eles têm peculiaridades em que você às vezes não sabe como agir. E aí nós vamos conversando e há um debate no grupo para que assim possa esclarecer e também dar toda essa assessoria, prestar essa assessoria para que a pessoa possa atender o cliente e construir uma estratégia de solução para aquele caso, né? Então, por isso que é importantíssimo a gente ter essa mentoria de um profissional mais experiente na área para poder atuar. E eu vi, né, essa semana passada, tantas polêmicas aí envolvendo o direito das famílias, mas também o direito penal, né? Como o caso da Clara Castanho, que foi estuprada e ela entregou o filho para adoção. Então, quem é meu aluno no direito das famílias e sucessões sabe que existe o Instituto do Parto Anônimo. O que é isso, né? Então, a gente não tem uma lei explícita, mas o artigo 8º, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as mães que não desejam ficar com os filhos, elas podem entregar os filhos para a adoção, né? E automaticamente, quando ela entrega o filho para a adoção, esse filho não vai ser registrado, porque ela vai ter um acompanhamento durante a gravidez, pelo menos era para ser assim, né? E ela vai entregar o filho para a adoção, para que aquela pessoa, não necessariamente casal, que esteja habilitado para a adoção, possa, se estiver na fila, né, adotar aquela criança. Então, o cadastro para a adoção e habilitação é no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça.
E hoje temos o Sistema Nacional de Adoção, que ele era chamado CNA, mas agora é SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Então as pessoas se habilitam no site e aí essas pessoas entram na fila da adoção. Ah, professora, pode adotar uma pessoa solteira? Pode. Independente de gênero, independente de ser solteira, casado, se vive em união estável, pode adotar. Mas a polêmica, né, que alguns alunos me perguntaram é que se a Clara Castanho, né, ela entregou o filho para adoção, então isso é possível? É possível. Então, parto anônimo é possível, desde que essa mãe, essa mulher gestante, tenha essa assessoria do SUS, no Sistema Único de Saúde, que é uma lei maravilhosa, tá? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a lei, ela é muito, muito boa. Problema é que a gente não tem uma estrutura e uma infraestrutura para que ela seja executada, aplicada da forma como ela está redigida, porque ela tem uma técnica legislativa maravilhosa, que eu sempre falo, né, com os alunos. São 3 leis aqui no Brasil que tem técnicas legislativas perfeitas. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente acabou de falar, né? O artigo 8º, parágrafo 5º, que prevê o parto anônimo. Depois vocês leiam com calma o artigo 8º todo, e o parágrafo 5º é especificamente falando sobre as mães que querem, que desejam entregar os filhos para a adoção. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu falei, o SUS, a lei do SUS e o Código de Defesa do Consumidor, que são técnicas legislativas perfeitas, né? Então, por isso que a gente precisa ficar de olho aí nessas legislações que trazem essas novidades, né? Então, assim a gente vai analisando, porque a lei, ela é elaborada num determinado momento e ela está parada no tempo e no espaço, e a sociedade é dinâmica. E essa dinamicidade da sociedade versus a estaticidade da lei vai trazendo casos peculiares que vão acontecendo, né? Então eu, com tantos anos de advocacia, mais de 25 anos, né? Eu ainda vejo casos inusitados. Então sempre chega a apreciação, casos inusitados, peculiares, sui generis, que nós precisamos apresentar a solução. E aí, qual é o grande mistério, o grande ofício de um advogado? É adequar a lei ao caso concreto, porque eu não posso fugir da lei, né? Mas eu posso fugir do rigor dela e posso também trabalhar com as omissões e lacunas da lei, né? Então, assim nós vamos trabalhar, e utilizando os enunciados, os provimentos, e por isso sempre se atualizando. Então, como eu falo, né? Eu sempre estou me atualizando em relação a esses assuntos, o direito civil como um todo, e a questão daquela menina que engravidou aos 11 anos de idade. Ela engravidou e agora, né? Porque foi um adolescente de 13 anos que engravidou a menina de 11 anos, porque é só adolescente a partir de 12 anos. Mas aí o Código Penal autoriza o aborto por estupro. Mas se ele é menor de idade, né, ele não praticou estupro, porque ele é menor de idade. E menor de idade não comete crime. Comete ato infracional análogo ao crime. Daí ela não poderia ter abortado. Entendem? Assim, como o direito ele é repleto de situações em que as pessoas falam, mas elas, na verdade, elas não param para entender todo o contexto. Eu não estou falando aqui se é certo, se é errado, que eu não estou fazendo juízo de valor. Porém, precisamos analisar a questão, porque se o aborto é permitido por estupro, né, e por anencefalia, quando o feto ele não tem cérebro, se isso for comprovado, e aí, ou quando a mãe corre risco de morrer, e aí é autorizado o aborto, né? Que são causas em que vai haver essa autorização. Mas aí, nesse caso, não teria havido estupro e, por conseguinte, ela não teria o direito de abortar legalmente falando. Entendem?
Então são situações bem peculiares que precisamos analisar o contexto. Então, hoje mesmo uma aluna da turma 4, né, ela fez uma pergunta assim: a mãe está com câncer terminal e ela não quer deixar a pensão para o pai administrar, a pensão para o filho para o pai administrar. Então ela pode nomear um tutor por testamento. Então o testamento não é só para questões patrimoniais, mas também para nomear tutor. Então, no caso dela, que ela está com câncer terminal, ela vai nomear um tutor para que esse tutor administre os bens do filho, né? E também a pensão desse filho, porque os pais têm poder familiar sobre os filhos, mas eu posso delimitar, né, alguém para exercer a tutela do meu filho, né? Então, eu posso indicar um melhor gestor para os bens daquele menor. A mesma coisa em relação à curatela, né? Porque a curatela é para maiores incapazes. Então, são soluções que nós propomos para que justamente aplique melhor ao caso concreto, né? Então, a gente vai tentando colocar ali, adequando a lei ao caso concreto para buscar uma solução. Então é possível, e eu faço muito planejamento familiar também. O casal vai casar e ele quer saber, porque já está no 3º casamento, e aí quer saber qual é a melhor dica para fazer um planejamento familiar. Qual é a escolha do regime de bens, se vai fazer pacto antenupcial ou não, porque o casamento ele é feito no RCPN, né? E a gente sabe que decorrências vão acontecer também, né? E houve, ontem, né, foi publicada uma lei, que é a 14.382 de 2022, né, que trata sobre várias alterações nas leis, principalmente na lei de registros públicos. Então eu vou gravar algumas aulas atualizando também o conteúdo a respeito dessas modificações, né? Inclusive eu estou também nas tratativas de um contrato para assinar a respeito de adjudicação compulsória no cartório, né? Então tem uma aula bônus lá no curso de uso capião administrativa extrajudicial, ensinando a fazer a minuta, a ata notarial, né? Que no caso o tabelião é que vai fazer, mas nós é que somos aqueles que, os advogados que eu estou falando, né, que vamos dialogar com os registradores, com os tabeliães, para que tudo se adeque, para que possamos resolver da forma mais célere possível, né? Então, olha só a situação. Uma pessoa vendeu, fez uma promessa de compra e venda. Então, olha só, isso não está diretamente ligado com família e sucessões, mas tem a ver com sucessões porque o promitente vendedor faleceu. Então, olha só a situação, porque as pessoas não regularizam suas vidas, né? Que é um problema sério do brasileiro principalmente. E aí o que acontece? Nesse caso específico, os vendedores, tá? João e Maria venderam para a Ana uma casa. Tá? Na verdade, venderam não, eles fizeram uma promessa de compra e venda. O que é promessa de compra e venda? Eu prometo que eu vou te pagar. Não tenho o dinheiro todo para te pagar agora, mas eu faço uma promessa de compra e venda. Quando eu cumprir a minha promessa, aí vamos fazer a escritura pública de compra e venda e vamos ao cartório. E aí o que aconteceu? Eles venderam e a promitente compradora comprou, entrou na posse do bem, as chaves foram entregues para ela ficou na posse do bem. Só que em 2020 o João faleceu, né? E não fizeram uma escritura pública de compra e venda. Eu fiz o inventário do João e para o João isso já estava resolvido, né? Mas não estava. Então agora ou a gente faz a sobrepartilha ou a gente faz a adjudicação compulsória. Então e que a lei que entrou em vigor ontem, né, pode auxiliar e acelerar essa resolução desse caso. Tá? Então,
Olha só, eu já falei com o registrador, mas o registrador está desatualizado. Então, sim, porque eu estou de olho que tinha uma medida provisória que foi editada em dezembro e que ela precisava da chancela do Senado, da Câmara e agora a sanção do presidente da República, né? Então ela estava prestes a entrar em vigor, essa lei. E ela entrou em vigor, 14.382. E aí entrou em vigor e eu já estava, né, na expectativa de entrar em vigor e já estava preparando tudo para poder resolver essa questão. Então, é muito importante, como eu falei, né, que nós nos tornemos especialistas justamente para apresentar uma solução. Então eu apresento a solução, ou a gente vai fazer a sobrepartilha, ou a gente vai fazer a adjudicação compulsória, ou a gente vai pela via da uso capião. Então a questão é resolver, né? Então vamos resolver de forma legal. Por quê? Muitas situações estão irregulares e a gente precisa regularizar e ajudar as pessoas a regularizar as situações. Quantas pessoas já estão separadas de corpos, de fato, mas não realizaram o divórcio? Gente, então nós, especialistas em direito das famílias e sucessões, nós podemos apresentar essa solução para os clientes. E é o que eu falo para os meus alunos, né? Então, se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Como é que a pessoa vai saber que você está num curso de especialização de família e sucessões? Então a pessoa precisa saber que você está trabalhando com assessoria jurídica, que mesmo você ainda não sendo advogado, você pode trabalhar com assessoria jurídica, como se fosse meu estagiário, né? E por isso que a gente está aí nessa empreitada, né, de empreendedorismo para ensinar não só a teoria, mas a prática também, que é o que falta para muitas pessoas, né? E se você está na graduação, urgentemente você já comece a estagiar, já comece a estudar. Por quê? Porque às vezes a desídia, a preguiça vai fazer com que a gente perca tempo. E não tem mais como a gente perder tempo, porque o tempo está cada vez passando, né, mais rápido, o tempo urge. E quanto mais cedo a gente tomar decisões, melhor, para não haver essa perda, né, de tempo. Então vamos colocar a mão na massa, vamos nos especializar, vamos nos capacitar para exercer da melhor maneira possível o encargo, né, a função e aquilo que a gente se propôs a fazer, né? E óbvio, para a gente ter uma liberdade financeira também, né, gente? Porque um divórcio que você vai fazer uma parceria profissional ou que você vai aprender a atuar, se você é um advogado recém-formado ou também, né, já está formado, mas está desatualizado e está precisando, né, de dar uma revitalizada aí na sua atuação, então é a hora, né, de você poder aproveitar essa oportunidade também para que a gente siga aí e prossiga, né? Eu tenho tantos projetos, né, gente, e não é a dificuldade que a gente vai falar que a gente tem para não poder fazer aquilo que a gente quer, né? Porque se a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? Então quem quer faz. Então assim a gente precisa otimizar o tempo de forma produtiva, exatamente. Eu falo isso no curso de escrita, né? Que eu falo assim, às vezes a pessoa ela fica muito ocupada, e estar ocupado é diferente de ser produtivo. Tem gente que é muito ocupado, que está ocupando o seu tempo, mas não é produtivo. Então a gente precisa transformar, né, isso e mudar esse mindset para a gente realmente atuar com produtividade, porque muitas vezes a gente está ocupado, mas não é produtivo. Então a gente precisa transformar isso, né? Então estou amando isso. Isso aí, Jennifer. Então muitas vezes a gente deixa, né, passar o tempo. Então a gente precisa mais do que nunca otimizar o tempo, ser produtivo e ter essa liberdade financeira que é maravilhosa,
né? Então, quando é que eu vou alcançar a liberdade financeira? Quando eu faço alguma coisa com propriedade. Por quê? Porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou apresentar a solução para o meu cliente, o cliente vai ficar satisfeito e esse é o melhor marketing que a gente pode fazer, né? É o trabalho bem feito para que as pessoas confiem em você, porque você tem um nome a zelar e é o seu nome que vai estar ali, né, naquela resolução daquele conflito. Então eu também atuo muito, gente, com consultoria. E aí o que eu faço, né? O cliente, ele, quer dizer, o aluno, ele tem um aluno da turma 1, né, que ele recuperou em 3 meses o que ele investiu no curso também. Por quê? Porque nós atendemos o cliente que ele captou juntos. Então a gente faz um atendimento online. Aí eu tenho a plataforma Zoom que eu compro, né, para ter acesso ilimitado, porque se você ainda não tem ainda a plataforma Zoom, você pode utilizar, né, o Zoom 45 minutos gratuitamente. Mas como eu não quero limitar tempo, aí eu compro, eu pago, porque eu faço os cursos também, e aí eu pago $149 por ano, né, para ter o acesso ilimitado. Mas você pode fazer um atendimento ao cliente online e no Zoom você vai enviar o link para o seu cliente e você vai fazer a sua consulta ali, né? Então eu dou várias dicas, né, lá no curso e todo dia, gente, vocês imaginam, né, jurisprudências diárias e mais respostas para os alunos, que a gente faz um brainstorming, né, todo mundo debatendo ali a respeito de algum caso que chegou para a apreciação e a gente vai buscar a solução e a melhor estratégia. Então todo mundo colaborativamente é muito melhor, né? E nada obsta que, se você ainda está inseguro para atender um cliente, ou você ainda é estudante ou bacharel em direito, a gente vai fazer o atendimento também conjuntamente, de forma colaborativa. Não é custo, é investimento, exatamente. Por isso que eu sempre falo investir. É investimento e você consegue recuperar o investimento. Mas isso a gente precisa agir. Porque às vezes assim, vou decidir fazer um curso. Decidir fazer um curso, nem sempre a pessoa vai alcançar o resultado proposto. Por quê? Porque ela decidiu fazer o curso, mas ela não agiu. Ela não tomou atitudes para fazer com que aquele curso seja eficaz e efetivo na vida dele. Então, assim, estudar, se dedicar e também agir, né? Então, a gente precisa, eu ensino, né, técnicas de marketing, de empreendedorismo para advogados e advogadas, e como captar clientes, como fazer um contrato de honorários, como eu vou fazer a primeira consulta, como eu vou criar um formulário no Google especificamente para divórcio, para inventário, para o que for aquela demanda, né? Então eu tenho feito algumas lives também lá no YouTube, tem aulas gravadas, aqui também no Instagram tem muito conteúdo gratuito aqui, e por isso a gente sempre vai trazer assuntos interessantes e atuais, jurisprudências, entendimentos do STJ também a respeito, né? Porque o que o STJ faz? O STJ pacifica o entendimento dos tribunais estaduais. Então, se eu tenho uma jurisprudência que é do STJ, que é o de um tribunal superior, muito melhor para eu poder solidificar o meu entendimento e para convencer o juiz daquele entendimento. Por quê? Porque é um tribunal que assim entendeu. Mas a gente precisa também, porque no curso eu falo do distinguishing e do overruling, que são questões que não dá para eu também padronizar tudo. Porque saiu, foi decidido, né, através de um RESP, de um recurso especial, foi tomada uma decisão nesse sentido, mas o caso era peculiar naquela situação fática do caso concreto. Então a gente não pode colocar tudo num pacote só. O curso, qual é o tempo do curso? Na verdade, são mais de 60 aulas gravadas e com encontros eventuais ao vivo, e também assessoria no grupo de WhatsApp ilimitado, né? E a duração desse grupo é de 1 ano. Então vocês vão
fazer o curso. O curso vocês vão assistir quando e como quiserem, de onde quiserem também, porque as aulas estão gravadas de uma forma bem dinâmica para não cansar, e pode assistir, né, acelerado, 1,5, 2, e aí eu particularmente, às vezes eu assisto acelerado algumas aulas, né, que eu também assisto aula, né, gente? Eu estudo também. E às vezes é importante que a gente não assista acelerado, porque senão você perde as informações. Então, o ideal é você separar um tempo para você se dedicar àquelas aulas, e pode maratonar, né? Tipo, eu vou maratonar não sei quantos finais de semana, ou eu vou separar uma semana do mês para maratonar as aulas, e assim a gente vai fazendo, né? E com assessoria diária nos grupos de WhatsApp, com perguntas ilimitadas, jurisprudências diárias, e sempre disponível, né? Obviamente, de acordo com as demandas que eu preciso resolver também, porque a minha vida profissional, dou aulas, advogo, e enfim, a gente vai adequando. Mas como eu trabalho, né, gente? Aqui fica meu computador e aqui o meu celular. Eu não desgrudo do celular, então ele sempre fica aqui no ring light, e eu tô dando aula aqui. Quando eu tô dando aula, não. Aí a aula, eu tô ali. Né? Uma coisa que eu falo também no empreendedorismo, tá? Então, uma das coisas que eu falo: quando você estiver fazendo alguma coisa, se entregue naquilo ali que você está fazendo. Eu tô aqui com vocês. Eu não vou ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que eu quero que o profissional, né, o que eu espero de um profissional é que ele se dedique a mim. Quando eu estou ali, eu estou ali. Porque eu percebo que as pessoas não têm disciplina para fazer, por exemplo, uma aula online. Nem todos têm disciplina, né? Porque aí tá fazendo a aula, tá assistindo TV, às vezes os alunos deixam o microfone aberto, aí eu tô vendo que ele tá num bar, tá assistindo televisão, né? Dá para perceber. E aí depois vai dizer: poxa, eu não aprendi nada. Mas não aprendeu por quê? Porque não se dedicou. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com comprometimento, né? Deve fazer com comprometimento. E assim a gente vai crescendo, né? E evoluindo no nosso nível profissional, espiritual, pessoal, em todos os níveis, né? Então, por isso que a gente precisa se dedicar. Dedicação é tudo. Certamente, Luiz Felipe, que esteve lá comigo ontem, no lançamento do livro maravilhoso. Nossa, que evento lindo, gente, repleto de emoção, né? Obrigada a todos que prestigiaram, porque eu tenho vários projetos, é o que eu falo para vocês. Eu tenho um projeto de publicação de reflexões femininas, masculinas, tenho um projeto do curso, tenho um projeto de curso de escrita. Então são muitos projetos colocando em prática para que a gente venha a crescer cada vez mais. Puxão de orelha, exatamente. Então a questão é essa, né? Ninguém vai aprender, vai chegar a faixa preta no judô, né, se não se dedicar. Então a questão é essa: o que você está priorizando no momento na sua vida? Que às vezes a gente tem que priorizar, né? Tenho um filho pequeno, eu quero me dedicar ao meu filho, então vou diminuir o meu ritmo de trabalho, e a gente vai se equilibrando, né? Então nada é desculpa para quem quer fazer e quem tem objetivos a cumprir. Então eu traço um objetivo, eu faço um planejamento. Gente, são muitas coisas envolvidas, tá? Muitas coisas envolvidas. Então na aula a gente tem toda a teoria de família e sucessões, a prática, principalmente da questão do extrajudicial, tá? Com aulas bônus de constelação familiar, de uso capião, extrajudicial. Então é muito aprendizado. Técnicas de petição inicial, como eu vou redigir uma petição inicial, que aí a gente vai aprender tecnicamente a redigir uma petição inicial, a aprender a escrever concisamente, de forma clara, objetiva, sem ser prolixo, sem ficar naquela verborragia jurídica, né? Porque hoje, quanto mais práticos formos, melhor.
melhor a gente atinge o nosso objetivo, né? Então, por isso que a gente precisa, assim, ter essa... Me emocionante ontem, né? Foi demais. Desde o primeiro dia eu sabia que poderia confiar em você. Exatamente, Franklin, que é muito bom quando você tem esse feeling, né, de que você se conectou com aquela pessoa. E, gente, olha só, tem muitos cursos por aí e para todos os gostos, né? Então a gente se conecta com a pessoa, a gente aprende melhor com a didática daquela pessoa e não aprende com a outra e tá tudo bem, né? Então tem para todos os gostos e a gente vai assim construindo a nossa carreira, né? Porque, como eu falo, primeiro é nosso trabalho que se torna carreira, que se torna missão, que se torna chamado. E aí a gente vai aprender a construir uma estratégia de solução. E é o que eu falei aqui, é um investimento em todos os aspectos, né? Então, mesmo que você, professor, mas eu quero ser tributarista, mas eu também estudo direito tributário, gente. Por quê? Porque na hora de calcular o inventário, por exemplo, eu estou na tratativa de acordo de um inventário lá em Minas Gerais. Eu aqui no Rio de Janeiro posso fazer um inventário em Minas Gerais? Posso, eu posso fazer, né? Então, existe... Hoje em dia, com a tecnologia avançada, e a gente aprende também a essa questão da tecnologia, né, da advocacia 4.0, e aí eu vou sim fazer. Então, como é que faz o inventário? Eu aqui no Rio de Janeiro e o cliente lá em Minas Gerais. Tem jeito de fazer, né? Então, por quê? Porque eu posso fazer um inventário em qualquer local do território nacional. Professora, mas e se o herdeiro está lá nos Estados Unidos, está lá em outro país? Eu posso? Posso também, né? Então, tudo pode ser resolvido, né? Então, a gente estuda aquela situação e a gente resolve. E o inventário? Em 3 meses eu faço o inventário, entrego tudo pronto. Isso, obviamente, se estiver tudo regularizado, né, gente? Porque às vezes comprou casa e não registrou, tá no nome de uma pessoa que já faleceu há muito tempo e às vezes... não dá para encontrar quem vendeu, né? Então eu tenho um contrato, eu posso fazer um trespasse de um contrato de promessa de compra e venda? Eu posso. Então eu tenho uma promessa de compra e venda, mas eu não quero escriturar aquela promessa de compra e venda. Eu posso passar essa promessa de compra e venda para outra pessoa? Posso. Então como eu vou fazer? Aí eu vou assessorar a pessoa como nós vamos fazer, porque eu estudo muito direito notarial e registral também. Então, a tendência, pessoal, é a desjudicialização. E eu atuo muito na composição de conflitos. Então, eu vou atender os clientes e eu vou conversar com os clientes. Olha, a melhor via é o consenso. Por isso. E aí eu vou explicando a situação. O que passou, o enfoque é prospectivo, então é daqui para frente. Falo sempre isso, a importância de encerrar ciclos e... a minha atuação é até o acordo. Se houver acordo, ótimo, eu vou assessorar até o fim. Se não houver acordo, eu saio de cena, porque eu, particularmente, não tenho mais atuado nos litígios, né? Mas, por exemplo, tem casos em que eu ainda estou, né, acompanhando vários casos no litígio, mas hoje eu só assumo se for extrajudicial. Tá? Porque é muito desgastante trabalhar no litígio, né? Então, por isso que quanto mais acordos fizermos, melhor para resolvermos as situações dos clientes e eles ficam satisfeitos com isso também. E por isso é que hoje é a abertura oficial da turma 5 de Família e Sucessões. Já são várias pessoas aí que já concluíram o curso com sucesso. Então, o curso tem duração, né? Na verdade, não é duração, porque ele é online. Mas você pode assistir quantas vezes quiser, de onde quiser, durante um ano. E também nos grupos de WhatsApp durante um ano. E... hoje a gente falou um pouco, né, sobre o parto anônimo, sobre a questão do aborto por estupro, que não houve estupro porque ele era menor de idade. Tem a questão também do Johnny Depp e da Amber, né, Amber Heard,
que tem a ver com o direito criminal, mas também tem a ver com o direito das famílias. Por quê? Porque eu sempre falo, cuidado com quem a gente se conecta, né? Porque os sinais, eles vêm, mas nem sempre estamos aptos a fazer a leitura. Então, é importante a gente também, aprender a dominar a mente, eu ter equilíbrio emocional. E na vida nem tudo é o que, eu sou muito inteligente, daí é inteligente para resolver questões de matemática, porque tem uma memória auditiva, mas não tem inteligência emocional, então não dá. Então é o equilíbrio, tudo na vida é o equilíbrio, equilibrar emoção e razão, para que a gente possa prosperar em todos os aspectos, né? E vocês sabem, né, que eu tenho passado, né, e uma questão inusitada que aconteceu na minha vida. E como a gente pode prosseguir depois de uma tragédia dessa? Difícil, mas se não tiver esse equilíbrio, é impossível, gente. Né? Então ninguém é imbatível, tá? Ninguém é imbatível, mas a gente pode sim se programar o nosso cérebro e, caramba, saber administrar. Mas primeiro a gente precisa se permitir sentir para saber administrar. E isso em todos os aspectos. E com isso a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo pessoalmente, a gente vai crescendo em todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta eu tirar 10 na profissão e tirar 0 na minha vida pessoal, né? É o que eu falei, o meu marido, ele foi autor do volume 8 do TCC, e ele falou uma coisa lá, né, na hora da fala da apresentação, e ontem também ele participou de reflexões masculinas, e ele deu a palavra dele, e aí eu falei exatamente isso. Nenhum sucesso no trabalho compensa o fracasso no lar. Então não adianta, eu tirei 10 na minha profissão, eu sou um excelente profissional, mas na família tira 0, então a média é 5, foi reprovado, né? Então a gente precisa equilibrar, não precisa ser 10 em tudo, porque não somos perfeitos, mas se a gente equilibrar o tom, né, então a gente vai tirar 8, 9, e se tirar 10, maravilha, né? Porque antes de eu ser exemplo para os meus alunos, eu sou exemplo para os meus filhos. Não adianta eu ser muito bem sucedida na minha área profissional e não ser bem sucedida na minha área pessoal, né? E se não der certo, ok, encerrou, acabou, e ali eu estou recomeçando, não do 0, mas da experiência, das experiências que nós temos. Então é isso que vai fazer a gente crescer, né? E enquanto estamos aqui na Terra, a gente precisa procurar fazer o melhor e da melhor forma, com excelência e com comprometimento, né? Até para tirar uma foto, gente, até a Karine, né, a professora Karine, ela brinca comigo, porque a gente estava lá no Palácio Itamaraty, na ONU, e aí eu falei, é com comprometimento, sempre falando isso. Então não é tirar a foto, pegar o celular e sair fazendo foto de qualquer jeito, com comprometimento. Então eu vou enquadrar, eu vou pegar o pé, eu vou enquadrar a pessoa, é assim. Então é na vida, a gente precisa agir com comprometimento, com excelência, com honrando, né, aquilo que a gente está fazendo, porque as pessoas estão rasas e superficiais. Então a gente não vai dar para ser profundo e ser prazeroso, né? E aí, não, porque as pessoas falam assim, mas se eu for fazendo profundo, eu vou ser chato, monótono. Não, dá para ser profundo com prazer, né? Por quê? Porque eu vou me dedicar, eu não vou fazer de qualquer jeito. Você é uma pessoa tão iluminada, muito obrigada, meu amor. Quero aprender com a melhor, você é a melhor. Simone Alvarez, querida, quer fazer meu curso de família e sucessões? Isso aí, meu amor, fazer inventário. Eu lembro que você falava, né, você era síndica do seu prédio, e, gente, inventário, sabe? As pessoas precisam, e elas precisam de um profissional de confiança. Então eu tenho que estudar tributário? Sim, porque eu vou calcular o ITCMD,
né? Eu vou ver, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma dissolução de união estável com partilha. Então vai ser partilha, ele comprando a parte dela, ele doando para ela, como é que vai ser? Então eu preciso analisar isso. E se for ele comprando a parte dela, vai gerar ITBI. E se for ele doando a parte dele para ela, vai gerar ITCMD. E daí, olha só, a importância de eu saber também direito tributário, direito previdenciário, direito tributário. Então a gente estuda o todo, né? Então, e com isso a gente vai crescendo profissionalmente, um ajudando o outro, né? Então, gente, eu poderia muito bem ficar lá com os meus inventários, meus divórcios, né? Ficar lá ganhando meu dinheiro, não falo nada para ninguém, mas isso aqui, isso que é a verdadeira riqueza, é você compartilhar conhecimento, né? E quanto mais pessoas aderirem, melhor, porque você vai se tornar um profissional qualificado para atuar naquele ramo, naquele nicho, né? Então, quantos divórcios foram feitos no ano passado? Muitos. Quantos inventários? Inúmeros, né? Então, por isso é que a gente vai atuar. E, aliás, com as aulas bônus que eu estou falando para vocês, né? Tem aula também sobre uso capião. E eu vou fazer uma aula agora nova, né? Vou renovar aí com essa lei 14.382 de 2022, falando sobre retificação de nome, tá? Então, novidade aí, a pessoa pode alterar o prenome, né, extrajudicialmente, e se não tem até um aluno, né, da turma 4 que nós vamos fazer, é o nome dele que ele quer alterar, né, o sobrenome, e nós vamos fazer essa alteração de sobrenome de forma extrajudicial, tá? E pode ser feito? Pode. Tem casos em que só pode ser judicialmente mesmo, mas essa lei, ela promoveu uma alteração na lei de registros públicos, nos artigos 56 e 57. Então eu vou gravar aulas novas falando sobre essa novidade da lei e também falando sobre a adjudicação compulsória, que vai ser uma aula bônus também, que não tem a ver com família e sucessões, mas às vezes no inventário você encontra situações assim, né, de promessas de compra e venda que não foram feitas as escrituras públicas, e a gente precisa resolver e apresentar a melhor solução para o cliente, tá? Então, pessoal, hoje é a abertura oficial da turma 5. Se vocês quiserem, né, investir no conhecimento de vocês e alcançar essa liberdade financeira, mesmo não sendo advogados ainda, vamos fazer parcerias. Quem está afastado da advocacia, quem está precisando revisar, atualizar e, vamos dizer assim, né, vivificar a sua vida, né, de profissional, venha fazer o curso. O link está na minha bio. Tem um grupo dos interessados. Vamos abrir oficialmente a turma 5 após aqui o encerramento da nossa live. Vocês estão muito quietinhos, não fizeram perguntas. E Nairine, olha, querida, a gente está trabalhando em parceria, eu e Nairine, gente, é maravilhoso, sabe? Então, a questão é de a gente poder trocar ideias, trocar conhecimentos, né, e fazer parcerias profissionais, porque enquanto eu estou ali conversando, dialogando, a gente vai encontrando uma solução, e nós vamos encontrar solução, até um caso que ou até retornar, exatamente, retornar, né, retornar para o direito, retomar a vida no direito. Às vezes a gente está desanimado, gente, porque tá difícil a vida, a gente está enfrentando muitos desafios, pelo amor de Deus, quantos desafios. Só que é a gente que escolhe se a gente vai se afundar na depressão ou a gente vai respirar e tomar um fôlego novo e prosseguir. A decisão é nossa, só depende da gente. Tem coisa que só depende da gente. Ninguém vai poder fazer nada, é a gente que vai fazer. E se tiver alguém para estender a mão, melhor, porque o que mais tem é gente para jogar a gente lá no fundo do poço. Mas quem quer estender a mão, se agarre a essas oportunidades, né, diversas, de pessoas que estão ali para estender a mão.
E se você está desanimado, se revista de ânimo nesta noite para que você possa prosseguir. E vocês sabem a luta que eu estou enfrentando, mas eu não estou aqui fazendo uma farsa, não estou aqui fingindo que não está acontecendo nada. Eu estou muito consciente do que está acontecendo, né? Tenho meus momentos de silêncio profundo, de muita tristeza, mas prosseguindo, porque o que eu falei com meu marido, com os meus filhos, nós somos felizes e nós vamos prosseguir, né? Deus me permitiu ser mãe do Bruno por 34 anos e 25 dias, contando nos dedos, não tem um minuto sequer que eu pare de pensar no meu filho, mas eu também vou honrar a existência dele, prosseguindo e fazendo o melhor, sempre fazendo o melhor, né? E eu estou mais, vamos dizer assim, mais centrada, menos acelerada e focando naquilo que precisa de foco, né? Canalizando a minha energia. É difícil, mas é mais uma provação na vida para a gente realmente provar o que a gente quer, né? E vamos prosseguir fazendo o nosso melhor. E eu, assim, espero que vocês possam também investir em vocês para que a gente venha a trabalhar em parcerias e trocar ideias e esclarecer e retomar a nossa vida profissional. Obrigada por nos estender a mão, muito obrigada, querida Eliane, querida também aqui presente. E é isso, queridos, muito obrigada, né, por compartilhar aqui, por estarem aqui comigo neste dia 30 de junho, último dia do mês. Então amanhã começa, né, um novo ciclo, porque é 1º de julho e outro mês, outro semestre. E quanto mais a gente demorar para tomar decisões, mais a gente vai retardando as bênçãos nas nossas vidas e essa oportunidade de aprender e ir além, né? Concordo plenamente, fã demais. Lari, querida, obrigada por nos injetar ânimo, foi a melhor do mundo para mim ter saído. Porque é liberdade que a gente alcança, né? Então é o equilíbrio, porque às vezes a gente está numa batida que a gente não está percebendo, né, que a gente quer agarrar o mundo, abraçar o mundo e acaba, né, não se dedicando da forma como a gente deveria, porque a gente tem que investir na gente também, a gente tem que se preocupar com a gente, separar um tempo pra gente, né, fazer exercício, fazer meditação, né, respiração, inspiração, né? Então 1 minuto assim, aí eu paro, eu respiro, eu me concentro, eu seguro, eu solto, eu vou me acalmando, eu vou me equilibrando e me reestruturando, e assim a gente vai prosseguir. Então, queridos, oficialmente aberta, turma 5 de Família e Sucessões, todos muito bem-vindos, fiquem com Deus. Aqui nós estamos encerrando essa live. Se vocês, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu stories, e aí vocês, quando será esse novo projeto, onde se inscrever, já está aberto, né? E aí já vai estar no link na minha bio e também lá no meu stories, tá? Então, projeto aberto, oficialmente turma 5 aberta, tá? Então, isso, turma 5, Beth, hoje oficialmente aberta. Então, quem tiver dificuldade de procurar na bio, a bio, você vai clicar lá no meu perfil e vai lá na bio e vai clicar no link que está lá na minha bio, tá? Mas de qualquer modo eu vou colocar também lá nos stories, tá? Fui sua aluna e serei novamente neste curso. Amém, Débora, muito bacana, né? Fique com Deus, minha amiga. Vocês também, queridos, fiquem com Deus. Vamos nos cuidar, né? Porque a vida aqui é muito breve. Então, assim a gente vai cuidar da gente, da nossa vida pessoal, profissional, sentimental, emocional, em todos os aspectos, para que a gente venha a crescer e a evoluir. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Aguardo vocês aí
na turma 5 do curso de Família e Sucessões. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.